Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, ou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
nos toma menos de 2, 3 minutos para lermos as leituras diárias. Ou seja, ninguém pode encontrar como desculpa tentar dizer que não tem tempo. Né? Quem realmente não se atenta às Escrituras não ama Deus. Né? Temos que dizer a verdade com todas as letras. Quem ama a Deus, assim como quem ama uma pessoa, procura conhecê-la, né? E gosta de estar junto, de estar próximo, de se aprofundar. Então, todos nós, né, chegarmos para a missa, deveríamos, na verdade, até mesmo já sabermos quais são do que vamos falar aqui, do que se trata. Se não sairmos como aquelas pessoas que manifestam, né? As coisas se manifestam. Geralmente quem ama a Deus já sai da igreja e diz: não entendi nada, aquela homilia, ou sei lá, encontrando desculpas para manifestar que não tem familiaridade com a palavra de Deus. Mas todos nós somos batizados, somos chamados ao reino de Deus, precisamos nos familiarizar com a palavra dela. A palavra, como São João vai nos dizer, é o verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus que se fez carne e veio de Nossa Senhora e veio habitar em nosso meio. Se você não ama a palavra, está lá na primeira página do Catecismo: quem ignora as Escrituras, ignora Jesus. Se a gente não conhece as Escrituras, não conhecemos Jesus. Então, por isso, nos dedicarmos, né, todos nós, principalmente os pais, os que vivem em família, que a família, né, como um todo, possa se familiarizar com a palavra de Deus. Não existe desculpa para que, digamos, que não tenhamos conhecimento da palavra de Deus. E a palavra é importantíssima porque, antes de termos essa Sagrada Escritura, a humanidade toda tinha ideias muito erradas de Deus. E ainda hoje ainda tem muitas pessoas, né, inclusive, quem não é familiarizado com a palavra de Deus, entende quem é Deus de uma maneira perversa, de uma maneira completamente errada. E nós somos chamados a saber quem é Deus, né? Primeiramente, através do nosso Senhor Jesus, sabemos que Deus é a pessoa, né? 3 pessoas divinas: o Pai amoroso, o Filho que veio ao mundo e o Divino Espírito Santo que quer habitar em nossos corações. Um só Deus, 3 pessoas divinas. Nós conhecemos a intimidade de Deus, que nos foi revelada por Jesus. Mas a intimidade antes da Bíblia, antes de Jesus, entendia-se Deus como uma força incontrolável. Então, se tinha um terremoto, né, como infelizmente lá na Venezuela, né, hoje temos a segunda coleta da igreja dos Estados Unidos, em boa parte do mundo inteiro, né, como sempre fazemos, uma coleta para ajudar os irmãos. Mais de 5.000 pessoas, né, já morreram lá na Venezuela, né, muitas pessoas. Então, na antiguidade, quando tinha esses fenômenos naturais, por exemplo, as pessoas queriam: é Deus que está zangado com alguma coisa, então mandou esse terremoto para destruir, né? Eles devem ter feito alguma coisa, eles devem ter provocado a Deus, né? Como se Deus fosse uma pessoa completamente sem domínio de si. Já viram aqueles bobocas que se casam? A pior coisa que pode acontecer na sua vida é se casar com quem não gosta de você. Porque se o seu marido, se sua esposa não gosta de você, ele sempre vai dar um jeito, ela sempre vai dar um jeito de te colocar no meio do fogo, de te jogar no tanque do jacaré. Então, existem pessoas más e perversas, né? Como acabamos de ouvir também o Senhor Jesus nos revelando que aquele que semeia a semente ruim, né? Ou seja, um falso trigo, é o inimigo.
Esse falso trigo são aqueles que pertencem ao inimigo. Então tem pessoas boboquinhas, né? Que qualquer um consegue entrar na mente dele e fazer dele o que quiser. Então, por exemplo, a mulher que odeia o seu marido, ela sempre vai dar um jeito, né? De fazer coisas que vai provocar outras pessoas e vai procurar entrar na mente do seu marido. Olha lá, estão mexendo comigo, estão falando da minha roupa, estão dizendo isso. Você não vai fazer nada, não? Ou seja, doida para ver o marido tomando um tiro, apanhando no meio da rua, ou coisas parecidas. E tem pessoas que nunca percebem, né, que o inimigo está tentando entrar na sua mente. Por exemplo, quando você vai reivindicar um direito seu, né, as pessoas vão tentar entrar na sua mente. Os que pertencem ao diabo, né, lembram lá no paraíso, o diabo entrando na mente que é verdade que Deus falou que vocês não podem comer de nenhuma das árvores, né? Ou seja, o diabo é o pai da mentira. Ele já começa com uma mentira e fazendo ela questionar a si mesmo e os seus princípios. O diabo, ele entra na sua mente. Então você vai, né, questionar o direito seu, por exemplo, como imigrante, alguma coisa, e a pessoa já começa, e às vezes os esposos fazem isso com as esposas também. Como você é gorda. Como você é feia. Quando eu casei com você, você não tinha nada, né? Ou seja, vai entrando na mente da pessoa para ela se sentir que ela não vale nada. E quando a pessoa é pouquinha e fraca, ela, qualquer coisa que dizem a ela, facilmente, né, o ouvido dela como uma janela, né, que qualquer porcaria entra. Ela não tem segurança de si mesma. Então, por isso, há que se ter muito cuidado com quem você convive. Há que se ter muito cuidado, né, com quem está do seu lado. Se você vê que essa pessoa está sempre te colocar, tentando te colocar num caldeirão de óleo quente, tome cuidado. Então, por isso, né, nós vemos que a respeito de Deus, na antiguidade, as pessoas achavam que Deus era assim, né, uma força incontrolável, né? Quando aquela mulher que odeia o marido e está doida para ficar viúva, ela quer se livrar dele, né? Ela percebe, esse homem não tem o menor controle disso mesmo, né? Então vou colocar aqui uma roupa bem provocante. A hora que eu estiver passando na frente da feira, eu vou, não, os feirantes estão mexendo comigo, você não vai fazer nada não, né? Doida para ele tomar um tiro na cara e morrer. Então, essa é a maneira do diabo de pensar, os filhos do diabo de pensar. Eles querem manipular a tudo e a todos. E como sem a revelação o ser humano vive nas trevas, é completamente ignorante e cego. Então, na antiguidade se tentava atribuir essas coisas a Deus, né? Achava-se que Deus é completamente como essa pessoa, né, que não se tem controle. Então estaria bravo com as pessoas lá na Venezuela e manda um terremoto para destruir tudo. Então, quando se tinha uma pandemia, né, as pessoas pensavam, não, é Deus que está se vingando das pessoas, alguma coisa eles fizeram. Então, é assim, né? E a gente tem aqui a palavra de Deus, o livro da sabedoria, o próprio nome já fala, né? Após então ali Salomão recolher a sabedoria, os textos jurídicos dos países vizinhos, né? O povo de Deus já consegue elaborar e estabelecer. Não, Deus não é isso. Deus é indulgente, né? Ou seja, Deus não é reativo a qualquer princípio que queira fazer agir. Não. Deus age com justiça, né? Ele tem consideração. Deus é um ser completamente equilibrado, não uma pessoa aí, né, completamente desequilibrada. Nós não podemos atribuir a Deus os nossos desequilíbrios e a bagunça na qual muitos de nós decidimos viver. Então tudo isso está elaborado, né,
muito antigo. 1000 anos antes de Jesus, o povo de Deus já havia chegado a essa visão, né, da natureza divina, não como na religiosidade natural, no paganismo, na superstição, na feitiçaria, se entende a Deus. E por isso nós vemos, né, que nosso Senhor Jesus, sendo amoroso, tão querido, sendo que Ele é o próprio Deus, nos explicando, né, na parábola do joio e do trigo, ela quer nos dizer que até mesmo dentro da igreja, pessoas ótimas, excelentes, vão estar do lado, no mesmo banco, de pessoas péssimas e perversas. A igreja, ela não é um grupo de puritanos. Jesus nunca teve, e ele sabia que é impossível que numa comunidade humana se tenha uma seleta, né? Se selecione grupos só de pessoas puras. Isso é impossível. Porque o que é mal, ele se disfarça. O joio é um tipo de erva daninha, mas que se parece muito com o trigo. Você só vai perceber que ele é algo ruim quando ele começa mesmo a formar os seus cachos, como você viu ali, né? Igual o trigo forma os cachos de grãos. Quando ele começa ali já a florir, é que você percebe que ele está ali no meio. Então, por isso, essa consciência que Jesus tem, e nós também devemos ter, né, que as pessoas adoram jogar na nossa cara, né, quando um irmão da comunidade, quando uma pessoa da comunidade começa a criar escândalos, as pessoas gostam, padre, por que aquela pessoa está sempre lá fazendo isso? Né? As pessoas adoram jogar na nossa cara, exatamente porque não ignoram essas pessoas, não conhecem Jesus, como falava no início. Tem pessoas, para elas, Jesus é um ilustre desconhecido. Elas não sabem nada do Senhor. E se você conhecesse o Senhor, você deveria saber que Ele já nos iluminou, dizendo que joio e trigo estão lado a lado. Por isso que eu sempre falo para vocês, não podemos deixar uma criança sozinha, nem mesmo dentro da igreja. Porque logo ali embaixo pode estar um assassino, uma pessoa perversa e má. Sim. Não é porque está aqui dentro da igreja que é santinho, nem nada disso. O joio está do lado do trigo. E vão crescer juntos até o dia da colheita, que é o juízo final. A separação só acontecerá no juízo final, no último dia, no dia do julgamento. Então, você que é filho de Deus, que é batizado, não pode ignorar essas coisas, principalmente quem tem filhos, né? Eduque seus filhos a saber e a reconhecer isso, que também certamente não é algo muito difícil da natureza humana, mas que na explicação aí que os apóstolos cobram de Jesus, né? Lá depois em casa, os apóstolos cobram do Senhor uma explicação para a parábola do joio, porque os próprios apóstolos ficam ali perplexos, né, com o que Jesus fala. O joio são os que pertencem à maligna, são os que pertencem ao diabo. Existem pessoas que pertencem ao diabo. Não fiquem zangados comigo. A vida, Jesus veio ao mundo, nosso amigo desceu do céu para nos libertar. Tem pessoas que se parecem muito com o trigo, você só vai conhecer quando ela estiver já produzindo seus frutos ruins, muito semelhantes com o trigo, mas que pertencem ao diabo. Infelizmente, assim como os filhos de Deus, né, muitas vezes são batizados criancinhas e já bem logo manifestam que pertencem à glória, né? Quantos santos crianças nós temos na igreja? Santa Maria Gorete, né? As criancinhas em Fátima, enfim, inúmeros. Quem pertence à glória já manifesta que é de Deus pequenininho. Assim também quem pertence ao diabo já passa o diabo muito cedo.
cedo. E se os pais não ajudam essas crianças, aí tem um caminho sem volta, infelizmente. Mas não pensem como nas seitas, nessas coisas, que quem pertence ao diabo, né, vai ter chifre e rabo. Não. Jesus está nos falando é exatamente o contrário. Quem pertence ao diabo parece-se muito com o trigo. Você só vai conseguir distinguir quando começar a dar os frutos perversos, começar a te afogar e te matar. Eles também